Coisa da Jaqueline. Sim, senhora, pode. Agora é sério, vai gravar. Vamos agradecer a Jesus, né, pelo estudo inicial, agradecer a ele por nos incentivando para que nós continuemos estudando. Nós estamos estudando a parte de... hoje é o item 10, fala sobre a linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Estranho isso, né? A linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Para quem não está vendo. Letícia? Quantos que eu acertei? Não do Benéfica. Então, estudando o Livro dos Espíritos, estamos na parte inicial dele e vamos pegar, pela quarta vez, pegar do início até o final dele, se Deus quiser. O Delano profetizou aqui que eu não vou chegar nas 660. Não, o Delano profetizou, todo mundo ouviu, então testemunha aí. Tá. Pois é, então está gravado. Ele falou que eu não vou chegar nas 660. Então, não chegamos nem na 1 ainda, imagina 660. 10 anos. 10 anos, mais ou menos. Então, a linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Entre as objeções que existiram na fase inicial à doutrina espírita, algumas existem até hoje. Então, entre as objeções, algumas são mais consideráveis, pelo menos na aparência, porque baseiam-se na observação de pessoas sérias. Quais são essas objeções? Uma dessas observações refere-se à linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Se quisermos reportar-nos ao resumo da doutrina atrás apresentado, veremos que os próprios espíritos ensinam que não são iguais em conhecimentos nem em qualidades morais e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Então, primeira objeção, a linguagem dos espíritos. Por que essa objeção? Nós primeiro temos que entender que os espíritos são pessoas que viveram aqui na Terra. Então, se as pessoas que vivemos aqui na Terra temos palavreados mais variados, nos diversos níveis de conhecimento, de importância, inclusive, o palavreado é muito variado. Né? As pessoas mais cultas, que estudam mais, que têm uma educação toda diferente, elas têm um tipo de palavreado. As pessoas que vivem em comunidades, em lugares assim mais à vontade, têm um outro tipo de palavreado. Tem a questão do sotaque, tem a questão da gíria, tem esse palavreado de brincadeira, por exemplo, de piada, e quer dizer, tem uma variação muito grande. Quem faz isso aqui na Terra? Os espíritos encarnados na Terra, somos nós. Tem alguém aqui que não fala aí um palavrãozinho aí de vez em quando? Não? Fala não? Fala, né? Todo mundo fala, né? A que você leva o susto, né? A que dá uma martelada no dedo, né? Então, esse palavreado, ele é bem comum. Então, por que nós vamos exigir dos espíritos, que são os homens de ontem, que estão desencarnados, que eles tenham um palavreado diferente? Agora, é claro, aqui, nós não vamos falar aqui do mesmo jeito que falamos em casa, no nosso dia a dia, né? Nós não vamos falar aqui do mesmo jeito ou falar as mesmas coisas que falamos lá no campo de futebol. Então, ainda tem essas variações. Aqui nós vamos falar com o máximo de respeito possível, vamos procurar falar, principalmente quem está aqui fazendo estudo do Evangelho, por exemplo,
a gente é recomendado para falar da melhor maneira possível, da maneira mais respeitosa possível. É recomendado. Quem não fez curso de expositor ainda, vocês vão ver o tanto de recomendação que tem nesse sentido. Para a gente ter cuidado, porque exatamente eles acham que o expositor é uma pessoa quase santa. E aí, como é que pode uma pessoa quase santa falar palavrão? As pessoas não concebem isso. A gente fala. Um dia eu falei uma coisa, não foi um palavrão, não, foi uma palavra, uma palavrinha. Uma pessoa, ela falou, você fala isso? Eu falei, falo. E outras, mas de acordo com a situação, com a circunstância. Quando eu me permito, não é muito comum, não. A gente, claro, está se corrigindo, mas tem hora que a gente fala. Então, nós não podemos exigir isso dos espíritos. Porque o que eles falam aqui? Os espíritos não são melhores do que nós em algumas situações. Claro que tem os espíritos mais elevados que seriam comparados às pessoas de uma cultura muito mais elevada aqui, aquelas pessoas de uma educação, na verdade, mais aprimorada, que aí tem um palavreado realmente mais adequado, vamos dizer assim, né? Mas, no geral, então, isso não significa que o espírito é inferior, porque ele falou um palavrão, ou nem um palavrão, uma palavra assim meio, né? Bom, então, isso aí é uma coisa que a gente precisa considerar, e não analisar uma mensagem só por causa de uma palavra ou de uma expressão. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. As pessoas sensatas precisam aprender a separar o que seria mal da intenção. Que às vezes a pessoa com uma boa intenção, ela fala algo que não é tão inadequado, mas que às vezes vai atingir alguém. Eu me lembro que há muitos anos atrás, muitos anos, numa doutrinação, a gente estava conversando com um espírito, e o espírito era carioca. Ele era jogador de baralho. Ele jogava para ganhar dinheiro com baralho, né? E ele tinha um palavreado assim totalmente estranho. O carioca, em geral, fala muita gíria, né? E eu tinha convivido com o carioca lá. Eu morei no Rio 6 meses, eu quase voltei carioca, né? 6 meses você faz um curso de carioquês, né? E quase volta carioca. Então, eu sabia algumas expressões e algumas gírias. E ele só falava gíria. O que conseguiu fazer com que eu conversasse com ele e ele ficasse assim, atento à conversa foi exatamente quando eu comecei a falar gíria com ele. Então, eu usei um palavreado que não era comum nem para mim, né? Que não era comum na doutrinação, mas foi o que eu consegui usar para conversar com ele e nos entendermos. E nos entendemos. Conversamos, depois ele veio para o nosso lado, para o nosso entendimento, e aí ele depois se transformou completamente. Na época, ele estava perseguindo uma pessoa que era jogador, era uma pessoa que era um encarnado, né? Que era viciado em jogo. E ele estava ligado a essa pessoa num processo obsessivo. E nós conseguimos convencê-lo a deixar aquilo e mudar de vida. Como que foi a conversa? A partir de algumas expressões até vulgares, né? Lá do meio da gíria. Imagina, gíria de quartel, conversa de quartel. É uma coisa, não dá nem para falar aqui, né? Mas foi bom na época. Continuando aqui, ele fala assim, cabe às pessoas sensatas, repetindo, separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que tratamos com seres malfazejos, cuja única intenção é a de nos mistificarem, não conhecem as comunicações dadas nas reuniões em que se manifestam espíritos superiores, pois, de outra maneira, não pensariam assim. É pena que o acaso tenha servido tão mal a essas pessoas, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espírita.
pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para elas os maus espíritos em lugar dos bons. Os espíritos mentirosos, ou esses cuja linguagem é de revoltante grosseria, poderíamos concluir, quando muito, que a solidez dos seus princípios não seja bastante forte para preservá-las do mal, e que, encontrando um certo prazer em lhes satisfazer a curiosidade, os maus espíritos, por seu lado, aproveitam-se disso para se introduzirem entre elas, enquanto os bons se afastam. Então, o que é que a gente vai... Essa objeção da questão da linguagem, ela vai ficando sem sentido para nós, neste momento que nós estamos vivendo. Isso aqui foi escrito em 1856, 57, essa introdução. 1856. O Espiritismo estava para ser lançado ainda. E já existia objeção por causa de algumas publicações, algumas coisas que as pessoas já sabiam e já criticavam, principalmente os religiosos que eram contra essa manifestação dos espíritos. E um dos argumentos que usavam, então, se alguém ouviu algum espírito falar alguma coisa que achou que não era muito legal, falou que a linguagem deles não era conveniente. Então, isso passou a ser uma objeção. Mas não poderia continuar sendo, porque quando nós vamos ouvir os espíritos em reuniões mediúnicas sérias, eles vão conversar com seriedade, eles vão escrever. Esses livros todos que foram psicografados são livros sérios. Você não vê, por exemplo, a obra do Chico, que posso dizer que é uma obra impecável em termos de obra psicografada, você não vê nada que você possa dizer que é vulgar. Você não vê um palavreado que você possa dizer que não é sério. Tanto os livros do André Luiz, por exemplo, o Delano citou aqui a série André Luiz, né? E o primeiro livro que ele citou, O Nosso Lar, são livros sérios. Eles são romanceados, porque isso facilita o entendimento a muita gente que vai ler. Você pega o livro Nosso Lar, lê a primeira vez, você lê um romance ou lê uma ficção. É uma ficção isso aqui, né? É uma ficção com características de romance, mas depois você vai ver que são obras técnicas que trazem profundo ensinamento sobre a doutrina, sobre a vida no mundo espiritual. Então, muda completamente a visão com o tempo, na medida que a gente vai lendo a obra do André Luiz, por exemplo, e a obra do Kardec. A obra do Kardec é toda, vamos chamar de técnica, né? Toda filosófica. Tem um caráter totalmente diferente. É pergunta e resposta, perguntas sérias, respostas sérias. Você não vê nenhuma resposta que você possa dizer que é uma brincadeira, que está levando para o lado da vulgaridade. É tudo sério, não é? Quem fez esse tipo de comentário, essa ligação, não viu a sequência. Aí tem uma outra coisa que a gente precisa aprender a fazer. Não julgar por um trecho, julgar uma obra, uma pessoa, por um pequeno acontecimento, por um pequeno momento, por uma palavra, por algumas palavras. O ideal, e aqui a gente volta aqui na questão do bom senso, é que a gente analise a obra, analise a pessoa, analise os fatos, para que os fatos nos tragam a realidade. E não, você ouviu uma palavra, a pessoa foi infeliz, às vezes, naquela palavra, você ouviu e falou, não quero nem saber do resto. Perde tudo. E, às vezes, tem muito ensinamento por trás de algumas coisas que parecem vulgares. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa reunião de alguns estabanados, ou gente de má fama, a que não comparecem os sábios nem as pessoas sensatas. E estou contando história hoje, né? Há muitos anos atrás,
de novo, nem tanto assim, para amenizar. O cantinho era lá ali na rua Itapeva ainda. Aconteceu uma reunião de comemoração e foram convidadas pessoas de fora para virem fazer uma comemoração numa reunião específica do cantinho. E 4 pessoas vão falar. Cada um falou um pouco, em torno de 20, 25 minutos. E tinha sido convidado uma pessoa da União Espírita Mineira. O primeiro que falou, ele fez referência a uma obra do Berto Roden, que foi padre, né, alguma coisa assim, ligado à igreja. Então, quando a pessoa da União Espírita Mineira assumiu a palavra, ela foi achar ruim, criticar o que falou primeiro e citou o Berto Roden, que ele falou que ele não era espírita, que ele era até anti-espírita, e ele acabou usando o tempo dele todo para falar, para criticar o que falou do Humberto Roden. E criou um clima assim, muito desagradável, né? Mas essa pessoa falou uma coisa que está bem dentro disso aqui. Ele iniciou dizendo assim: eu pensei que eu estava entrando num centro espírita, mas, ao ouvir as primeiras palavras, as primeiras colocações e leituras, eu vi que não era um centro espírita, porque num centro espírita não se falam dessas coisas, especialmente de pessoas que são anti-espíritas. E eu estava lá, sentado, assistindo, e, por acaso, eu era presidente do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus, que ele estava dizendo naquele momento que não era centro espírita. Aí eu esperei terminar, é claro, e no final eles me deram a palavra. O presidente da casa estava lá, era eu, já fui importante. Me deram a palavra. Então, eu me lembrei de uma coisa e falei para ele e para todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que não se pode julgar um lugar, a Terra, por exemplo, por um tipo de população onde você vá conviver. Porque a Terra é hospital, é presídio, é lugar de oração, é lugar de aprendizado, ou seja, é escola. A Terra tem diversas características. Se você for num presídio, você vai ver um tipo de pessoa. Se você for numa escola, você vai ver um outro tipo de pessoa. Se você for no hospital, um outro tipo. Mas você não pode julgar o todo por aquele grupo que você viu. Assim é a vida. Você não pode julgar as pessoas por uma que você conheceu que tem algumas características. Né? Você pega um grupo, por exemplo, de torcedores de um time de futebol. Aí, se você conhece um atleticano ou um cruzeirense que é chato demais, né? Ah, os atleticanos são tudo chato? Não. Os cruzeirenses são tudo chato? Não. Escapa sempre um ou outro, né? Mas escapa. Então, não pode generalizar. Eu estou usando esse exemplo aqui, por quê? Não adianta nós sabermos sobre a doutrina, pegar a filosofia da doutrina e não fazer uma relação com o nosso dia a dia. Então, essa relação, esse entendimento é para tudo. Da mesma forma que pessoas naquela época criticaram o Espiritismo, porque alguém disse que tinha coisa a ver com o demônio, com o diabo, coisa parecida, e que julgaram porque viram os espíritos, algum espírito falar alguma coisa que a pessoa achou inadequada, ele generalizou. Então, nós não devemos generalizar em hipótese alguma. As pessoas falam, em termos de religião, falam, os testemunhos de Jeová são isso e aquilo. Os da igreja tal, os da Adventistas do sétimo dia. Estou só citando o nome, tá? Não tem nada contra nenhum deles, graças a Deus. Conheço, diante de todas elas, uma pessoa que me ajudou muito, inclusive, era adventista do sétimo dia,
Foi o primeiro curso de Bíblia que eu fiz e essa pessoa me orientou durante o curso todinho. O curso tinha várias lições. Então, eu só tenho a agradecer a essa pessoa. Eu tenho material em casa que é do Testemunho de Jeová, um material de pesquisa que eles têm lá, que é muito bom sobre a Bíblia. De vez em quando eu uso nos estudos, até hoje. Né? Então, a gente pode usar tudo tranquilamente. Tem pessoas fanáticas nas religiões? Tem. Em todas tem. No Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo em geral, nas diversas divisões lá, tem pessoas que ultrapassam os limites, vamos dizer assim. Mas nós não podemos julgar a doutrina, seja ela qual for, por algumas pessoas, nem por alguns espíritos que se manifestam, no caso nosso aqui do Espiritismo. Se você vai no centro de Umbanda ou de Quimbanda, especialmente Quimbanda, você vai ver lá os Exus, né? O Exu legítimo mesmo, né? Ele se manifesta com... Alguém já viu? Ele fica com a mão assim, né? Ele fica tipo garra. E eu já vi várias vezes, tinha um Exu que chegava lá no centro, onde eu iniciei, ele chegava e falava, eu sou o capeta. Aí a gente falava com ele, ó, meu irmão, eu falava, que irmão? Não sou seu irmão, não, eu sou o capeta. Mas ele era bom, ele estava lá para ajudar. Era o jeito dele. Você pega uma pessoa do interior, esse pessoal mais grosseiro, vamos dizer assim, aquelas pessoas que mais simples, mais trabalhador, braçal e tal, eles têm um jeito, às vezes, alguns têm um jeito bem assim de falar, mas às vezes são pessoas boas. São pessoas que, se você chegar para ela e falar assim, ô fulano, faz isso para mim, ele vai e faz. Se ele gostou de você, se ele confia em você, ele vai e faz. É o Exu. É o trabalhador braçal que cumpre ordem. Se você mandar fazer uma coisa, ele vai e faz, porque ele está cumprindo ordem. É esse trabalhador. Então, você não pode julgar todos por esse, ou pelo que um fez numa determinada situação. Porque quem prejudica uma pessoa nessas situações, às vezes está com a intenção de ajudar uma outra. E isso acontece muito. Para ajudar uma pessoa, eles acabam prejudicando outra. Eles não conseguem usar o meio termo. Né? Segue a ordem literalmente. Nada disso serve para que a gente possa julgar todos do mesmo jeito. Ok? Então, a doutrina está dentro disso aí também. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa reunião de alguns estabanados ou gente de má fama, a que não comparecem os sábios nem as pessoas sensatas. Os que assim julgam estão na situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo seu pior arrabalde, julgasse toda a população da cidade pelos costumes e a linguagem desse bairro mesquinho. Aqui é favela, né? A gente chama de comunidades. Acho que criaram essa expressão para amenizar, eu não sei porquê. Mas o próprio pessoal daqui chama de favela, tá? É uma grande comunidade aqui. Aqui foi o lugar que os espíritos arranjaram para nós e falaram que estava arranjando para nós uma periferia no centro da cidade. Porque uns queriam um lugar mais perto e outros queriam um lugar mais longe, para levar o espiritismo, levar ajuda para quem está mais distante e precisa. Os espíritos nos ajudaram, arrumaram um lugar aqui no meio termo. Aí a gente chega aqui, tem muita gente que já veio aqui uma vez e descobriu onde era e não voltou mais. Já teve pessoas que só de ouvir falar onde era, diziam que não viriam. É claro que a maioria das pessoas vieram, gostaram e ficaram. E nós, quando viemos para aqui, nós ganhamos isso aqui do seu Francisco. Francisco Sales Diniz Neto. Desencarnou há pouco tempo. Poucos dias, até uns 3 meses ou 4, né? Que ele desencarnou. Ele doou esse terreno aqui para nós, doou a construção de baixo inicial, e ele era o dono da quadra aqui.
Isso aqui é sobra do terreno da quadra, ele ofereceu para nós e nós aceitamos. Aceitamos o trabalho espiritual que tinha e aceitamos, vamos dizer assim, a simplicidade do ambiente. Viemos para aqui. Eu posso dizer, estou aqui desde o primeiro momento, 3 de setembro de 1990, nós inauguramos aqui. 1990, 30 anos, 32 anos vai fazer em setembro agora, né? Eu posso dizer que nós não tivemos aqui problema de favela. Nós tivemos aqui problemas que acontecem em qualquer lugar. O que teve mais sério aqui foram alguns furtos no início. Mas depois a própria comunidade, a própria organização da comunidade, deu uma ordem que não era para ninguém roubar mais nada aqui. E assim passou a acontecer e nunca mais aconteceu. Nós nunca tivemos problemas. O João está aqui há mais tempo também, convive mais com o pessoal aqui, inclusive, né? Eles nos conhecem, a gente conhece de vista alguns, hein? Pois é. Então, quer dizer, foi um ano depois que inaugurou, o João chegou, né? Nós estamos aqui, o pessoal aqui conhece todo mundo aqui do cantinho. Eu passo na rua aqui, o pessoal me cumprimenta, me chama pelo nome, porque eu estou aqui desde o início. Nós nunca tivemos problema. Eu não posso dizer que já tive problemas assim, que não teria em outros lugares. Entenderam? Mas se a gente fosse julgar pelo lugar, a primeira coisa era recusar. Não, não queremos esse lugar, não. Está doido. Né? Como muita gente diz. Já teve um grupo que veio aqui fazer uma apresentação e uma das pessoas do grupo se recusou a acabar de chegar e voltou. Tudo bem, é o direito de cada um, entendeu? Só que o Espiritismo é isso? Os centros espíritas são isso? Não. Os centros espíritas estão espalhados para todo lugar, todos os lugares. Nós vamos dizer, porque tem uma pessoa aqui que foi presa, ficou um tempo preso, e nós sabemos quem, alguns a gente conhece, meninos que... Era um menino aqui na época que vieram na evangelização, depois desapareceram durante um tempo, aí, já depois de grande, um dia reapareceram, você sumiu, estava preso. Tem uns que chamam a gente de tio até hoje. Tia, estava preso. Há pouco tempo eu encontrei com um ali na drogaria Araújo. Ele falou, Valdir, agora eu voltei. Eu fiquei um tempo lá em Neves, né? Agora eu voltei, estou aí de novo, espero continuar. Tá, tudo bem. Conversou comigo, conversei com ele normal. São pessoas normais, gente. Mas a comunidade toda é assim? Não. Tem pessoas excelentes, inclusive, que trabalham conosco aqui, que se integraram ao centro e ajudam muito. Tem pessoas que nunca entraram aqui, mas nunca nos destrataram. Então, tudo isso tem que ser considerado para que a gente não faça um juízo precipitado e negativo das pessoas, das situações, das organizações. Nós estamos vivendo um momento que a cada dia chama mais para essa visão das coisas. O Brasil vive essa polarização, não é? A polarização é dois extremos. Isso não é espírita e não é cristão. Quando você polariza, você assume um lado ou outro. Não é espírita nem cristão. O espírita ou o cristão é aquele que sabe usar o bom senso e sabe fazer a sua escolha respeitando a escolha do outro. Ser espírita e ser cristão não é tomar partido simplesmente a favor de um e contra o outro. É se posicionar de uma forma respeitosa com aquele que você não escolheu. Não é? Mas sabendo respeitar a sua escolha e sabendo fazer a sua escolha, se posicionar na sua escolha. O que Jesus ensinou foi: seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Isso é um posicionamento
que ele coloca o sim e o não em posições que seriam de escolhas, mas que você saiba usar um e outro com moderação, porque é o momento nosso aqui na Terra, mundo de prova e de expiação. Muita dor, muito sofrimento, muito erro. É claro que a gente sabe que tem muita coisa que está errada, e a gente vê, mas eu vou desrespeitar as pessoas que estão erradas porque eu vi o erro? Não. Eu vou respeitar a pessoa, que é o ser humano, que é meu irmão. E vou desconsiderar o erro. Eu não vou cometer o erro. Eu não vou compactuar com o erro. Mas eu vou acolher o meu irmão errado, mesmo sabendo que está errado. Foi isso que Jesus fez. E foi disso que ele foi acusado. Então, o que é ser cristão? É tomar uma posição certa. Qual é a posição certa? É a que eu escolhi? A posição certa, para mim, é a que eu escolhi. Mas a posição certa para o outro é a que ele escolheu. E ele pode ter escolhido exatamente o contrário do que eu escolhi. Ele continua meu irmão, continua meu amigo e continua com o direito de fazer a sua escolha. E nós vamos continuar convivendo. Não é assim? Não seria bem humano, bem sensato isso? Então, eu tenho um irmão, eu tenho 5 irmãos, eu tenho 4 irmãos, tem as diferenças de time, né? Que cada um torce. Mas nós nos respeitamos. Nós não brigamos por causa de futebol. Nos respeitamos. Então, tudo isso faz parte de um aprendizado, de um processo de educação que nós vamos fazendo ao longo da vida para não tomar decisões precipitadas em relação a nada. Ok? No mundo dos espíritos, há também desníveis sociais. Se aquelas pessoas quisessem estudar as relações entre os espíritos elevados, ficariam convencidos de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Mas, perguntam elas, os espíritos elevados chegam até nós? É a pergunta, né? Chegam? Responderemos, não permaneçais no subúrbio. Vede, observai e julgai. Os fatos aí estão para todos, a menos que a essas pessoas se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, é hora de usar os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Mas não é os ouvidos de escutar só, e nem os olhos só de enxergar. É para ver e ouvir além. É para ver e ouvir a essência das coisas, a essência do comportamento das pessoas, a essência das manifestações, das organizações. Tem muito mais coisas por aí acontecendo e que nós não vemos e não ouvimos, às vezes, porque nos fechamos. A gente fica ligado só à questão física, à questão palpável, mas é preciso ir um pouco além, buscar a essência de tudo, inclusive das pessoas. Uma variante dessa opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de um poder diabólico. Novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos iludir. Não a consideramos suscetível de um exame sério e, por isso, não nos deteremos no caso. Ela já está refutada pelo que dissemos atrás. Acrescentaremos apenas que, se assim fosse, teríamos de convir que o diabo é, às vezes, bem inteligente. Por quê? Bastante criterioso
e, sobretudo, muito moral, ou então que existem bons diabos. Aí complicou, né? Bom diabo? Então, o que seria o poder diabólico? Seria a capacidade que os espíritos têm, e isso é muito citado, para iludir as pessoas, para nos iludir. Ou seja, eu já ouvi isso muitas vezes, que nós somos iludidos. Nós fomos e somos iludidos até hoje, os espíritas. Eu ouvi há pouco tempo que as mensagens que chegavam para as pessoas que perderam algum ente querido lá em Pedro Leopoldo, aquilo tudo era uma farsa. E o principal farsante era o Chico Xavier. Eu já ouvi isso. A gente consegue conceber isso? Mas falaram de Jesus também. O Chico não deve importar com isso. Falaram de Jesus. Falaram de todos. Né? Ele é o principal farsante, que diz que eles faziam lá uma armação para saber da vida das pessoas e depois vinha na mensagem lá os detalhes todos da vida da pessoa que morreu, e aí a pessoa que foi buscar a orientação ficava iludida, porque viu falar um apelido, uma coisa do nome de um avô, de uma avó, e aí é o poder diabólico. Aí eles falam que o diabo é tão inteligente, tão minucioso nas suas decisões, que ele consegue iludir a gente de várias formas, inclusive, às vezes, fazendo bem para iludir. Olha que bacana. Esse diabo que nos induziu aqui, que está nos induzindo até hoje, ele usou uma inteligência que fez com que nós melhorássemos muito a nossa vida e a vida de muita gente que está convivendo conosco. Vejam quantas pessoas se transformaram depois que conheceram a doutrina, que mudaram de vida mesmo para melhor, para muito melhor. E aí, é o diabo? Ele vai esperar até quando para dar o golpe fatal? Né? Então, a argumentação não tem lógica. Não tem. Não são capazes de argumentar com uma lógica sustentável, porque a informação ela carece de comprovações, de bases mais sólidas para se sustentar. E não há essa sustentação. Então, esse poder diabólico, ele é um poder de inteligências que realmente existem no mundo espiritual, que realmente procuram desviar do caminho aquelas pessoas que não estão bem, que estão na mesma sintonia, mas assim que a gente muda de sintonia, automaticamente essa sugestão, essa indução, essa perseguição muda. Nós vibramos numa determinada faixa. Os espíritos inferiores vibram em faixas um pouco mais baixas, os superiores em faixas um pouco mais altas. O que mantém isso? O nosso comportamento íntimo, os nossos pensamentos, as nossas propostas de vida é que vão nos manter em determinadas faixas de comportamento. Se eu estou com uma proposta de melhorar espiritualmente, eu estou me elevando espiritualmente, a minha faixa de vibração vai se elevando. Quando eu cheguei aqui, eu estava numa faixa mais baixa? Sim. Por quê? Vício, uma série de comportamentos inadequados, então a gente estava numa faixa bem mais baixa. Chegou, começou a ouvir o Evangelho, começou a ouvir as explicações da doutrina, começou a se interessar com outro tipo de vida, começou a mudar de vida lá fora, automaticamente vai elevando a vibração. Quando vai elevando a vibração, sai da sintonia desses espíritos que são os perseguidores, que seriam os que poderiam ser chamados com essas expressões que eles usam aqui, desse poder diabólico. Mas é um poder de espíritos que estão numa faixa de vida
do vício, por exemplo, do defeito, do mau uso das coisas. Mas nós não temos que ficar nessa faixa. Nós temos que sair dela. Assim que nós nos elevamos, automaticamente eles não nos veem mais. Então, a gente, às vezes, chega aqui no centro e chega trazendo umas companhias, né? Vamos imaginar que uma pessoa chega aqui e tem umas companhias que nem consegue entrar, porque vai ser barrado na porta ali. A gente entra sozinho. Aí entrou sozinho, ouviu as coisas, entendeu, aí começa a mudar a maneira de pensar. Eu vou mudar a minha vida. Tem umas coisas que eu faço, que eu estava fazendo até hoje, que a partir de agora eu não vou fazer mais. Então eu vou mudar, eu vou amenizar, eu vou passar a falar menos mal das pessoas, eu vou passar a controlar pelo menos os meus vícios até eu conseguir eliminar todos eles. Eu vou, a partir de hoje, me tornar uma pessoa melhor. Você estava aqui, subiu para aqui. A turma que está lá fora esperando, continua aqui. Quando você sai, eles não percebem. Porque entrou uma pessoa e saiu outra, embora fisicamente seja a mesma. Entendeu? O que mudou? A minha vibração, a minha intimidade e a mudança do meu pensamento, que vai influenciar no meu comportamento íntimo, faz com que a minha vibração, ao sair, seja outra. Então, eu não vou ser percebido mais por esses espíritos que estão naquela faixa inferior. Então, o fato de eles existirem não significa que todos os espíritos que estão na doutrina sejam dessa mesma faixa. Quem tem que mudar é quem entendeu que para mudar, para sair dessa vibração, desse poder, nós é que vamos nos elevar. E aí nós vamos passar a dominar a nossa vida. E não seremos mais dominados por esses que nós chamamos de obsessores. Ok? Como acreditar de fato que Deus não permita, senão ao espírito do mal, manifestar-se por perder sem nos dar, por contrapeso, os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, isto é uma impotência. Se ele o pode e não faz, isto é incompatível com a sua bondade. E uma e outra suposição seriam blasfêmias. Acentuemos que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Já tem um ponto positivo aí. Ora, desde que essas existem, será com a permissão de Deus. Porque Deus permite ou não tudo no universo. Tudo que acontece está sob a permissão divina. Tudo. Desde que estas existem, será com a permissão de Deus. Como acreditar sem cometer impiedade que ele só permita o mal, com a exclusão do bem? Uma doutrina assim é contrária ao bom senso e às mais simples noções da religião. Então, esse é um raciocínio que tem uma lógica, né? Mas vejam, o ponto de partida é acreditar em Deus. Uma pessoa que acredita em Deus e acredita que Deus é soberanamente justo e bom, quando ela fala em poder diabólico exclusivamente, ela está desconsiderando a justiça e a bondade divina. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, se ele é onipresente, onipotente, tudo que acontece está sob a permissão ou a determinação divina. Então, se aconteceu alguma coisa que é má, provavelmente Deus, que é justo e bom, não mandou aquilo acontecer. Mas se ele é todo o poder do universo e aquilo aconteceu, ele autorizou. Então, há uma razão boa para que aquela coisa aconteça. Esse é o raciocínio lógico.
Daí, quando nós vamos julgar ou condenar, antes de condenar uma pessoa, uma comunidade, um grupo, uma organização, uma religião, nós temos que considerar tudo isso. Porque se existe, Deus permitiu. Se Deus permitiu, tem algo de bom. Se parece ter alguma coisa ruim, ou a minha interpretação está errada, ou realmente tem algo ruim, mas que vai ficar bom depois de um tempo. Então, eu tenho que considerar isso. Para nós, então, não existe religião ruim nem errada. Existem os diversos grupos que atendem às necessidades das pessoas. Então, de tanto desrespeitar a nossa, que é, pode dizer, das últimas, né, que surgiram, e com uma força muito grande de influenciação, inclusive, e por isso a crítica muito mais acirrada, é que nós agora precisamos aprender a respeitar a crença dos outros. Se nós fomos individualmente desrespeitados, agora é motivo para nós respeitarmos os outros. Se nós fomos discriminados, maltratados, agora nem tanto mais, mas já houve época aí que os espíritas, o Zé Arigó, para mim, ele nem era espírita. Ele tinha mediunidade de cura, o Zé Arigó, mas ele não era espírita, ele era católico. Mas como ele praticava o que chamavam de curandeirismo, o próprio catolicismo não aceitava, porque tinha espírito, e os médicos também ficavam contra ele. Então, ele foi preso várias vezes, o Zé Arigó, e ajudou muita gente. E dizem, inclusive, que ele ajudava as pessoas lá dentro da prisão. Chegava, tinha um preso lá junto com ele, ele chegava e curava a pessoa, curava lá os policiais lá, o prontidão lá, ele ajudava todo mundo. Certo? Então, essas perseguições aconteceram? Sim. Então, agora nós temos motivos para não perseguir ninguém, para não destratar ninguém, para não discriminar e simplesmente para respeitar todas as pessoas, todas as crenças, todas as religiões, mas especialmente as pessoas. O ser humano é o Filho de Deus que é nosso irmão. Ele está vivendo o momento da vida dele agora, que é a escolha que ele fez. É a necessidade dele naquele momento. Se eu não puder ajudá-lo, que eu não o atrapalhe também, que eu o respeite. Então, vamos respeitar todos nós como seres humanos, encarnados, desencarnados, agradecer por este momento e aproveitar o momento final aqui agora para agradecer a vocês que estão aqui, a vocês que estão aqui online. Tem muita gente que online hoje, tem 16 pessoas. Agradecer a todos pela oportunidade que nós recebemos. E lembrando que o Delano, no início, falando da prece, ele falou do Pai Nosso, né? Então, vamos fazer o Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou. A oração dominical. Dominical é porque é do Senhor. Domingo, em latim, é Dominicus. A oração dominical é a oração do Senhor, porque foi Ele que ensinou. É essa que faz de todas as nossas necessidades de uma forma bem resumida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que a tua paz, Jesus, esteja com todos nós e o nosso agradecimento ao nosso cantinho, a essa comunidade que o acolhe, que nos acolhe também, e a todos os espíritos que participam conosco, de um lado e de outro da vida. Que a paz e o amor de Jesus nos envolvam todos. Obrigado.